Este é o nosso canal Virada na Consciência, eu sou o Ricardo Ferreira e este é o quadro Gotinha do Céu. E a Gotinha do Céu de hoje, ela quer falar com você sobre o chamado do cristão. Mas não é qualquer chamado, não é um chamado comum. É um chamado do cristão a brilhar. Abra a Bíblia comigo em Filipenses 2,15. E a Bíblia diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse é o chamado fantástico, estupendo do cristão. Um chamado a brilhar, um chamado a reluzir, um chamado a iluminar. O nosso chamado não é qualquer chamado. O cristão não foi chamado para viver de maneira medíocre, mediana, de maneira comum. Não. O chamado do cristão é um chamado a brilhar, a iluminar essa geração, como diz a palavra, perversa, corrompida, caída, afundada em pecado e iniquidade. O cristão deve ser o melhor cidadão desta sociedade. Se você é um profissional liberal, você deve ser o melhor profissional. Se você é um mecânico, você deve ser o melhor mecânico da sua região. Se você é um eletricista, um cabeleireiro, um barbeiro, seja lá qual seja a sua função, você deve brilhar como astro nessa sociedade caída, de maneira irrepreensível e sincera. Assim você vai iluminar, você vai ser alguém diferenciado. Como Jesus, assim que ele veio, ele começou a ensinar. Mateus 5,2 a Bíblia diz: e abrindo a boca os ensinava dizendo. E Jesus ele começa a falar sobre as bem-aventuranças no seu Sermão do Monte. E na altura do sermão, no versículo 14 de Mateus 5, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esse é o chamado fantástico, estupendo do cristão. Um chamado a brilhar, iluminar esses que jazem em treva. Não pode, amado, esconder uma luz debaixo da mesa, do alqueire, não. Toda a luz de uma casa ela se encontra no teto, no alto. Para quê? Para que todos que estejam naquele ambiente sejam contagiados, iluminados por aquela luz. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Por quê? Porque nós devemos brilhar. Nós devemos brilhar. Esse foi o nosso chamado, amado. Foi isso que a palavra fala sobre nós. Efésios 5,8 a Bíblia diz: porque no outro tempo eras trevas, ou seja, em outro tempo, em outra época, nós não brilhávamos, nós não iluminávamos, nós estávamos em treva, em oculto, fazendo aquilo que era torpe, aquilo que era repugnante. E a Bíblia diz: mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A Bíblia fala para a gente não se conformar com este século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Cristão, entenda, o seu chamado é para brilhar, e não brilhar com arrogância, prepotência, se achando a última Coca-Cola do deserto ou passando por cima das pessoas. Não, amado, é com mansidão, é com humildade, é de maneira irrepreensível, sincera, sem contenda, sem máscara, sem engano, sem embargo, para que todos que olhem para mim, para você, não tenham uma vírgula para apontar, para condenar. Por quê? Porque nós estamos vivendo de maneira limpa, sincera, honesta, digna, e isso glorificará o nosso Senhor. Com isso, amado, nós vamos iluminar aqueles que estão em treva. Sabe por quê? Se a gente não iluminar essa sociedade que está em trevas, perversa, corrompida, permanecerá. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Nós devemos brilhar para que nós possamos resplandecer a luz da glória do Evangelho de Cristo. Cristão, brilhe, ilumine. Agora, como que eu faço isso? A Bíblia responde, versículo 16 de Filipenses, capítulo 2. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Como que o cristão brilhará? Como que o cristão iluminará? Retendo a palavra da vida, agarrando a palavra da vida, bebendo da água da vida, absorvendo a palavra da vida. Só assim o cristão conseguirá iluminar essa sociedade, essa geração corrompida, perversa, amado. Colossenses 3,16, a Bíblia diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, transbordante. Eu costumo dizer que nós temos que ser aquela esponja encharcada de água, que quando alguém for tocar naquela esponja para deslocar ela de lugar, vai ter que sair molhado. Um cristão deve ser essa esponja cheia da palavra de Deus, que todas as pessoas que estiverem em contato com ele sairão molhados pela palavra da vida. Seja cheio da palavra, seja cheio do Evangelho, seja cheio de Cristo. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, a qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Salmo 119, 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119, 133. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Saia da mediocridade, saia do ostracismo, saia, amados irmãos, da comodidade e brilhe, ilumine. Pense nisso e fique na paz, que na paz eu estou. Fui!